Você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Muito provavelmente você já deve ter ouvido isso por aí. Pessoas não tentando esclarecer suas divergências em opinião, mas tentando relativizar a verdade, os fatos, uma tentativa preguiçosa para fugir ou manipular a realidade. E opa, aqui é o Elfo, e eu sempre odiei essa ideia de relativização. E para explicar isso, vamos definir o que é verdade utilizando duas citações. Como diria São Tomás de Aquino, a verdade é a conformidade do intelecto com a realidade, eterna, acultural, inalterável. E como diria Santo Agostinho, as pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tende a odiá-la quando as confronta. E é aí que está o problema da verdade relativa. Ela tenta vir como uma carta de relatividade moral, uma blindagem para os maus comportamentos, um ataque à moralidade, uma ferramenta de manipulação das massas e, no fim, um afastamento de Cristo. E não me ache exagerado por dizer isso, pois se a verdade absoluta não existe, então não existe lei natural, sem princípios universais, sem valor intrínseco. Isso significa que ninguém teria consciência real do que é certo ou errado. E se não há certo e errado objetivos, qualquer barbárie seria aceitável, bastaria o ponto de vista certo. E sejamos sinceros, isso não faz sentido algum. Existem sim padrões universais que definem claramente o certo e errado, independentemente da cultura. Certa vez eu conheci uma garota e, conversando com ela, eu descobri que ela se drogava. Instantaneamente acabou batendo um sentimento de decepção e eu acabei falando como era triste isso. E ela retrucou dizendo que, na minha verdade, não tem nada de errado. Mas sejamos sinceros, isso é uma clara mentira. A droga destrói o corpo, a mente e o espírito, torna a pessoa escrava das próprias vontades e ainda financia corrupção, tráfico, exploração humana e assim por diante. Dizer que isso não tem nada de errado é fechar os olhos para a realidade. E está lá, o indivíduo mentindo para si e para os outros, dizendo que não há nenhum mal, que é a imposição da sociedade retrógrada e afins. Falácias atrás de falácias só para fugir da correção, do desconforto. E esse egoísmo é o que leva à manipulação de massas. A verdade relativa enfraquece o senso crítico coletivo, deixa as pessoas vulneráveis. E isso é um presente na mão de poderosos mal intencionados. Basta só idiotizar uma parcela e vender uma mentira. Eles se cegarão para os fatos e defenderão o que for conveniente a quem os financia. E isso explica porque certos movimentos vivem se contradizendo. Quebram as provas narrativas quando convém só para fortalecer seu lado. Afinal, não importam os fatos, importa eu achar que tenho razão. Um exemplo disso é nós odiamos o racismo. Nós somos totalmente contra o racismo. O negro precisa ter voz ativa na sociedade. Mas quando aparece um negro que essa galerinha discorda, eles mesmos começam a fazer ataques racistas e o mandam de volta pra casinha. Mas você não se sente preto? Você não acha que isso é racismo? Eu não acho, o cara de direita, ele tá fora da casinha. Qual que é a casinha dos negros? Você não sabe Vivi que sim. você tá com uma roupinha que não é padrão da classe sofrida, É né? isso! E apesar de absurda, a relativização não para por aí. Vai pra política, pra história, até a identidade. A manipulação é tum grande que já existe um marmanjo sustentado pelos pais dizendo que já se considera um bicho. Engraçado que é sempre uma raposa, um cachorro, um urso, um leão. Eu nunca vi ninguém se considerar um urubu ou um besouro rola bosta. O Papa Bento XVI chamava isso de ditadura do relativismo. Quando se nega a verdade, acaba-se preso a ideologias e interesses. E chegamos ao ponto principal, como tudo te afasta de Cristo. Se a verdade é relativa, então até Cristo vira só uma opinião. E é aí que mora o maior perigo. O relativismo destrói, a moralidade te afasta da verdade em pessoa. Cristo não é mais um filósofo, ele mesmo se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba, ele não disse que ensina a verdade, mas que é a verdade. Isso é uma declaração de divindade. Mas seria ele a verdade apenas por se autoafirmar? Não. A própria história o reafirma. Cristo foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, registrado inclusive por autores não cristãos, como Tácito e Flávio Joséfo. Morreu de forma pública diante de inimigos e seguidores, sem poder haver quaisquer manipulação do evento. Foi sepultado e ao terceiro dia o túmulo estava vazio. E não foi uma invenção. Ele apareceu a várias pessoas, a mulheres no túmulo, aos discípulos em Emaús, a Tomé que duvidava, e como São Paulo descreve, depois apareceu a mais 500 irmãos de uma vez, dos quais a maioria ainda vive. E Paulo reforça, qualquer um podia conferir. Se fosse mentira, o cristianismo teria acabado já no primeiro século, e aí está. O cristianismo não morreu. Cresceu, conquistou o Império Romano, se espalhou globalmente. Não são metáforas, mas fatos históricos. E por isso que o relativismo é tão perigoso, porque se tudo é relativo, até a cruz e a ressurreição viram pontos de vista. O pecado deixa de ser pecado, a conversão deixa de ser necessária, a salvação deixa de ser real. As pessoas se cegam para os fatos e passam a seguir apenas o coração.
E não se esqueçam, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas.